Olá, mais uma vez, lendo o livro O Santo do Dia, de Dom Servilho Conte. Hoje é dia 3 de dezembro. O santo é São Francisco Xavier. A atividade missionária inseparável da história da Igreja constitui a própria razão de sua existência. Com os descobrimentos dos séculos XV e XVI, o ímpeto missionário renasceu com extraordinário vigor na Igreja, abrindo-se para a evangelização das Américas e do Oriente, Índia, Japão, China. Fundador destas missões no Oriente foi São Francisco Xavier, considerado o São Paulo do Oriente. Nasceu Francisco no Reino de Navarra, Espanha, em 1506. Na idade de 18 anos, foi levado a Paris pelo pai, onde se matriculou na universidade. Extraordinários foram os progressos de Francisco nos estudos. Doutorou-se em filosofia, disciplina que englobava várias ciências naturais, e começou logo a lecionar na mesma universidade. Seu ideal era a glória do mundo e suas riquezas, mas a graça de Deus o espreitava. Havia naquela mesma universidade um estudante extraordinário pela idade avançada e, sobretudo, pelos objetivos. Era o convertido Inácio de Loyola, que sonhava formar uma companhia de apóstolos para a defesa e dilatação do reino de Deus. Com o pretexto de serem igualmente espanhóis, Inácio teimou em entrar na amizade de Francisco para ganhá-lo na própria causa. Não era fácil conseguir isso por causa da vaidade e ambição do catedrático, que acalentava objetivos bem diferentes. Contudo, Inácio tanto lutou, tanto rezou, que enfim conseguiu abalar o ilustre mestre. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a alma? Esta frase de Jesus se repetia várias vezes, dobrou a resistência de Francisco, que se entregou inteiramente à direção espiritual de Inácio. Fez os exercícios espirituais e tornou-se mais fiel companheiro e cofundador da Companhia de Jesus. Francisco muito lutou para dominar seu caráter. Passou 40 dias em solidão, oração e penitência, para se preparar à ordenação sacerdotal e à celebração de sua primeira missa com 31 anos de idade. Entreteve-se com Inácio de Loyola em atividades pastorais e estruturar a Companhia de Jesus, ocupando-se inclusive do serviço caridoso aos doentes. Estando em Veneza, encontrou um doente coberto de úlceras asquerosas, tão repelentes que ninguém conseguia se aproximar. Francisco, vencendo heroicamente o nojo, tratou do pobre doente com todo carinho, chegando a ponto de abraçá-lo e beijar-lhe as chagas. Naquele tempo, Inácio de Loyola foi solicitado pelo rei de Portugal, João III, a fim de lhe convocar e colocar à disposição uns sacerdotes que acompanhassem as expedições ao Oriente e evangelizassem as Índias. Tendo adoecido, o missionário destinado a isso, Francisco foi designado para substituí-lo. Depois de uma viagem perigosíssima, chegou a Lisboa esperando embarcar para as Índias. Um navio destinado ao Oriente, que levava 900 passageiros, demorou demais para chegar a Goa, nas Índias, após uma navegação de um ano que a maioria dos viajantes adoeceu até gravemente. Francisco, por todo o tempo, prodigalizou-se como um enfermeiro a ajudar também na cozinha, etc. Nas Índias, aguardava-o um apóstolo estafante. Iniciou o trabalho com a catequização das crianças que, numerosíssimas, acorriam com serem batizadas. Em seguida, evangelizava os adultos, passando da aldeia em aldeia, até estruturar comunidades eclesiais.
deixando outros sacerdotes para que continuasse a obra de assistência religiosa. Aos 11 anos que passou no Oriente, parece inacreditável que Francisco tenha conseguido realizar tantas viagens perigosas e cansativas no afã de levar por toda parte a mensagem da salvação. Visitou ilhas, penetrou primeiro no Japão, criando um núcleo cristão, e projetou penetrar clandestinamente na China, até então fechada aos estrangeiros. Foi exatamente na ilha de Sanxian, frente à China, que o Francisco, acometido de forte febre, exausto pelas fadigas, faleceu no dia 3 de dezembro de 1556, com 46 anos. Pouco antes escrevia a Santo Inácio: nestas paragens são muitíssimos aqueles que não tornam cristãos, simplesmente por faltar quem os torne cristãos. Veio-me muitas vezes ao pensamento ir pelas academias da Europa e por toda parte gritar como louco e sacudir aqueles que têm mais ciência do que caridade, chamando: ó, como é enorme o número dos que são excluídos do céu por vossa culpa. Francisco, com toda a razão, o protótipo do missionário moderno, e mereceu ser declarado pela Igreja patrono das missões entre os infiéis. Muito bem, lembrei do missionário Padre Luiz Gusmão. Que Deus o tenha. Abraços, tchau.